Então, retomando aqui o clássico do Bundas Commodities, a janela de Valparaíso. Na janela do ônibus, na janela do Valparaíso. Vamos terminar aqui de ler a propaganda. Em São Paulo, o arraial do CCBP, do Diário da Causa Operária, do Partido Comunista, ou Partido do Causa Operária, acontecerá nos dias 20, 21 e 22. A estrutura contará com 15 barraquinhas com comidas e bebidas típicas, milho, fubá, canjica, quentão e muito mais. Além de brincadeiras como a boca do palhaço, tiro ao alvo e apresentações ao vivo durante os 3 dias de evento. O São João é uma das grandes tradições populares do país, sendo comemorado em todos os estados. No Nordeste, em cidades como Campina Grande, da Paraíba, e Caruaru, Pernambuco, as festas juninas chegam a atrair muitas pessoas durante o mês de junho. Em Salvador são realizados eventos juninos em mais de 50 bairros. Só em São Paulo, 300 festas juninas organizadas por escolas, igrejas e associações de bairro ocorrem a cada ano. De acordo com a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, em 2023 as festas juninas movimentaram mais de 6 bilhões de reais na economia brasileira, valor superior ao do Dia das Mães, por exemplo. Em cidades pequenas, festas juninas costumam ser o principal evento do ano, reunindo toda a comunidade. Segundo pesquisa do Datafolha, cerca de 90% dos brasileiros dizem gostar ou amar as festas juninas. Sei lá, cara. Tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro para ver uma festa animada. Enfim, quase metade da população, 47%, participa de ao menos uma festa todos os anos. Gente que não acaba mais. Então vamos ler aqui. Então foi isso no Diário da Causa Operária. Vamos ler o Brasil de fato, será? Não sei. Vamos ler mais sobre o Brasil. No Brasil, no Diário da Causa Operária. Enquanto o celular não apaga, desliga sozinho o celular aqui. Governo dos Estados Unidos rouba submarino brasileiro no Pará. Que? Assalto. Operação deflagrada pela Polícia Federal, PF, foi encomendada por agências de inteligência de Portugal, Espanha e Estados Unidos. Essa notícia é de 2/6. Na manhã do último sábado, 31 de... o mês anterior a junho, maio, 31 de junho, a Polícia Federal, PF, anunciou a apreensão inédita de uma embarcação semissubmersível na região da ilha do Marajó, no Pará. O artefato seria utilizado para transportar cocaína para a Europa. Como é que era a manchete? Governo dos Estados Unidos rouba submarino brasileiro no Pará. Vamos continuar aqui. A apreensão foi resultado de uma investigação conjunta entre a PF e a Força Aérea Brasileira, FAB, a Marinha. Este é o dado mais importante. Agências de inteligência de Portugal, Espanha e dos Estados Unidos, incluindo a famigerada DEA, Drug Enforcement Administration, conhecida por sua longa história de intervenções ilegais e espionagem nos países latino-americanos. Segundo a PF, a embarcação teria sido construída na mesma região do Marajó, onde foi localizada, e é semelhante a outro modelo apreendido em março deste ano nas águas de Portugal. Na ocasião, 5 pessoas foram presas, 3 delas brasileiras, transportando quase 7 toneladas de cocaína. A conexão entre os dois casos foi estabelecida por meio de, entre aspas, compartilhamento de informações de inteligência com as agências estrangeiras. O que está por trás dessa operação, alardeada pela imprensa tradicional como um feito heróico da PF, é na verdade a ampliação do controle estrangeiro sobre o aparato de segurança nacional, o chamado, entre aspas, combate ao narcotráfico. É, há décadas, um dos cavalos de Troia utilizados pelo imperialismo, especialmente norte-americano,
para justificar sua presença e sua ingerência sobre os países da América Latina. Assim como fizeram na Colômbia, no México, no Peru e em tantos outros lugares, os Estados Unidos utilizam a DEA como instrumento de penetração política, militar e econômica, sempre sob o disfarce de ajuda internacional. A colaboração, entre aspas, multilateral é, na prática, um mecanismo de submissão. O Brasil abre as portas de sua soberania para que os estrangeiros ditem o rumo das investigações, das prisões e até das legislações futuras. Não é coincidência que essas operações estejam se tornando mais frequentes justamente em um momento em que o país vive sob a escalada da repressão interna e o fortalecimento do aparato policial. Ao mesmo tempo que artistas como MC Pose são presos por, entre aspas, apologia ao crime. O Estado se alinha aos interesses das potências estrangeiras e aceita transformar o território nacional em laboratório da repressão imperialista. Vamos procurar mais notícias sobre o Brasil. Aqui tem bastante notícia sobre o Brasil. Roblox é Uber para baixinhos. Não faço a mínima ideia o que é Roblox. Essa notícia aqui de Fábio Piche, militante do Partido da Causa Operária, PCO, membro do blog Internacionalismo e do coletivo de tecnologia do Partido da Causa Operária, programador Fábio Piche. Coluna que diz: Roblox é o Uber para baixinhos. Monopólios digitais trazem de volta velhas práticas. Publicado em 2 de junho, hoje. Empresas como Uber, iFood e outros grandes monopólios tecnológicos se enquadram numa categoria denominada por economistas modernos de capitalismo de plataforma. O nome vem do fato de que essas empresas apenas agenciam transações entre aspas, empreendedores e consumidores. Isto é, oferecem uma plataforma digital para que outros ofereçam seus serviços. Como intermediários, as plataformas não precisam arcar com os custos, por exemplo, de se operar uma rede de hotelaria, no caso do Airbnb, e podem apenas se concentrar em conectar da forma mais eficiente possível o prestador de serviços ao cliente. Esse discurso, porém, não passa de cinismo. O motorista do Uber, tido pelo monopólio como um empreendedor, nada mais é do que um funcionário sem direitos trabalhistas. Trata-se de uma grande artimanha jurídica para driblar mais de século de luta de classe operária que organizou-se em sindicatos e lutou por coisas hoje tidas como básicas, como jornada de 44 horas semanais, férias remuneradas, etc. O caso de empresas como Uber e iFood, porém, já foi extensivamente explorado até mesmo na imprensa capitalista, uma vez que os trabalhadores dessa categoria passaram a se organizar e protestar. Nesta coluna, gostaria de tratar de uma prática que considero, em certa medida, ainda mais perversa. Uma empresa norte-americana conseguiu, entre aspas, inovar ainda mais que essas outras plataformas e resolveu normalizar novamente o trabalho infantil. Refiro-me a Roblox Corporation, criadora do, entre aspas, jogo mais jogado atualmente nos Estados Unidos e Europa, Roblox. Eu conheci o jogo, ou melhor, plataforma, apenas de nome e acreditava tratar-se de um novo Minecraft. Não sei como se diz, Minecraft, eu acho. Não poderia estar mais errado. Finalmente entendi do que se tratava assistindo a reportagem muito interessante realizada pelo canal People Make Games sobre as práticas da empresa. Roblox é menos um jogo e mais uma plataforma de criação de jogos
análoga a ferramentas profissionais como Unity Engine ou a Unreal Engine. Seu público, porém, são crianças. A ferramenta se apresenta como acessível e pode ser utilizada de computadores pessoais, mas também de celulares e tablets. Nos Estados Unidos e no Canadá, a produtora oferece cursos de acampamentos para que crianças e adolescentes aprendam a programar e criar, entre aspas, experiências para compartilhar com seus parentes e amigos. Que história maravilhosa! Por trás desse fim lúdico e educativo, porém, há algo que muito se assemelha à ideia dos entre aspas, empreendedores do Uber. O Roblox, além de se apresentar como uma ferramenta educativa, se apresenta às crianças como uma forma delas ganharem, entre aspas, muito dinheiro. O conto soa como música para os ouvidos do Joãozinho, que ganha uma modesta mesada de R$20 dos pais, talvez menos nestes tempos de crise. Realmente há pessoas que vivem de criar jogos no Roblox. Algumas até pagam pequenas equipes. Elas são, porém, em sua maioria adultos. São, além disso, uma pequena casta privilegiada de centenas de pessoas no mar de mais de 200 milhões de usuários da plataforma. 200 milhões de usuários da plataforma, em sua maioria menores de 18 anos. Ganhar dinheiro no Roblox não é difícil, é praticamente impossível. Para que alguém encontre a sua criação, é preciso pagar a plataforma pela divulgação. Para isso, é preciso usar dinheiro real para comprar um dinheiro virtual chamado Robux, que naturalmente só pode ser usado em transações dentro do Roblox. O Robux é usado tanto para usufruir dos jogos criados por outras pessoas, como para promover suas próprias criações. Se você tiver a sorte de se fazer encontrar num mar de criações, porém, prepare-se para uma série de dificuldades para obter seus rendimentos. Para transformar Robux em dinheiro real, é preciso juntar ao menos 100 mil unidades da moeda digital, aproximadamente $1.000. Além disso, prepare-se para deixar cerca de 75% dos seus rendimentos com a, entre aspas, benevolente Roblox Corporation. Bom, isso aqui é um artigo, está quase acabando. Os esquemas para aprender os criadores de conteúdo da plataforma são os mais absurdos. Cobram uma mensalidade de $5 dos pequenos desenvolvedores e lhes dão constantemente a esperança de que, caso não tenham rompido a barreira dos 100 mil Robux com sua última criação, sempre podem reinvestir o que possuem na plataforma. Recomendo novamente a reportagem citada acima, que está inclusive legendada em português para mais detalhes. O caráter reacionário do imperialismo é desprezível, mas ao mesmo tempo surpreendente. Quem iria esperar que o sistema fosse submeter crianças à vida de, entre aspas, empreendedor individual, desde cedo trabalhando mais de 100 horas por dia em suas plataformas e fazendo contas para reduzir seus custos e otimizar seus ganhos? Olhando pelo lado positivo, acho que em breve teremos sindicalistas experientes com 16 ou 17 anos de idade. Essa foi uma boa opinião final. Joguei para o espaço Brasil, de fato. Acho que nunca mais vou ler. Vamos continuar na campanha do PCO contra o PSTU. China, PSTU, um partido em sintonia com o imperialismo. Há anos, todas as ações do PSTU convergem com os interesses do imperialismo, seja atacando seus inimigos, seja seja apoiando os golpes e revoluções coloridas. Publicado hoje, 6 de junho. O PSTU é um partido que dá a impressão de ter sido infiltrado. Suas posições extremamente reacionárias, sempre alinhadas com o imperialismo, deixa a pergunta: estão a serviço de quem? Um exemplo desse alinhamento pode ser visto no artigo, entre aspas, A Relação da Esquerda com o Imperialismo Chinês, publicado em 21 de janeiro de 2024 no sítio Opinião Socialista.
talvez eu leia a opinião socialista. O artigo, que não passa de uma visão primária do que seja o imperialismo, tem um propósito muito definido: atacar a China, um dos principais alvos do bloco imperialista, notadamente o americano. Em um determinado trecho do texto, se lê que, entre aspas, é um patrimônio comum entre a esquerda e a luta anti-imperialista, é um princípio. Em vários momentos importantes da luta de classes internacional, esse princípio permitiu construir amplas unidades de ação na luta contra o imperialismo hegemônico, como foi a luta contra a guerra no Iraque. No entanto, o PSTU, como aqueles que atacaram o Iraque, também ataca o Afeganistão, a Síria, o Irã, a Venezuela, a Nicarágua, Cuba. O PSTU apoiou o golpe contra Dilma Rousseff, orquestrado pelos mesmos que agrediram o povo iraquiano. Esse partido apoiou o golpe militar no Egito e celebrou o golpe na Ucrânia. Não se pode chamar isso de um partido de esquerda. Outro alvo do PSTU é a Rússia. Como eles próprios confessam, entre aspas, a Liga Internacional dos Lutadores, Quarta Internacional, LITQI, mais alguns poucos setores da esquerda, posicionou-se junto do povo ucraniano na luta contra a invasão imperialista russa, fecha aspas. Esse partido trata como imperialista um país que vem sofrendo sanções, bloqueios e cercado sistematicamente pela OTAN. A Rússia foi obrigada a fazer uma guerra defensiva desde o Euromaidan e os anos que se seguiram de ataques contínuos contra a população civil na região do Donbass. Ficou claro que a intenção do imperialismo era dividir a Rússia em diversas partes menores, como fez com a Iugoslávia. Eu tenho ouvido isso em vários lugares, é verdade, a esquerda. E seria terrível, né? Porque o que aconteceu na Iugoslávia não foi um piquenique, né? Foi uma guerra terrível, terrível. Ainda hoje assim, sei lá, essa guerra na Rússia, eu imagino que pelo tamanho, duraria muito mais tempo, duraria 20 anos de guerra civil, com muito terrorismo pelo mundo todo. Mas vamos lá. Diz assim, indigência intelectual. Indigência intelectual que se não fosse um subtítulo, seria o nome desse planeta, cara. A gente não vive no planeta Terra, não. A gente vive no planeta indigência intelectual. Porque é tudo academia em Pernambuco, na UFPE, na Bahia, em São Paulo, tudo. Michel Foucault era um indigente também, intelectual. Um monte de merda. Um parágrafo diz textualmente que, abre aspas, a caracterização do Estado chinês não é uniforme. Ainda há quem caracterize a China como um Estado socialista, subestimando todo o avanço do capital, principalmente norte-americano, no país asiático desde a década de 1970. O papel de ponta que a China cumpre hoje em setores fundamentais da produção capitalista, como a tecnologia 5G, a aposta do carro elétrico e na produção de energias renováveis, mostra que deixa de ser o país capitalista fábrica do mundo para ser um país imperialista, fecha aspas. Isso foi citado do Opinião Socialista, do PSTU. Seria preciso perguntar, como a China pode ser considerada imperialista se ali ocorre o avanço do capital norte-americano? Não tem pé nem cabeça a conclusão de que tecnologias como 5G ou carros elétricos coloquem um país na posição de imperialista. A primeira pergunta eu não entendi, ó. Seria preciso perguntar, o PCO fala isso aqui. Como a China pode ser considerada imperialista se ali ocorre o avanço do capital norte-americano? Isso, agora eu entendi. É como se a China fosse colonizada, entendeu? Colonizada laboralmente, né? Colonizada industrialmente. É muito interessante, né? Eu diria que a China é uma questão que eu penso também, né? Se a China de certa forma é colonizada e tira proveito disso, né?
eu sou otimista e eu acho que a China pode salvar a humanidade inteira, cara. Quando eu vejo os chineses, eu agradeço, cara. Eu agradeço que os chineses existam. Eu posso morrer em paz, cara, porque o futuro com os chineses está quase garantido, porque eles conseguem superar a tecnologia do imperialismo, do capitalismo, e eles podem desenvolver tudo que o imperialismo destruir numa guerra, por exemplo, eu acho. Mas vamos lá. Não tem pé nem cabeça a conclusão de que tecnologias como o 5G ou carros elétricos coloquem um país na posição de imperialista. Quando a China apresentou a tecnologia do 5G, os Estados Unidos praticamente proibiram o Brasil, o resto do mundo. Empresas de telecomunicações dos Estados Unidos foram proibidas de usar equipamentos da Huawei e da ZTE em redes de telecomunicações 5G e também 4G e anteriores. A Huawei foi colocada na Entity List do Departamento de Comércio em maio de 2019, o que significa que empresas americanas não podiam vender hardware ou software para a Huawei sem aprovação especial, licença. Isso afetou diretamente o acesso da Huawei a componentes-chave, como chips da Qualcomm e da Intel, além do sistema operacional Android completo do Google. Como resultado, a Huawei perdeu o mercado global e teve dificuldades para obter chip de ponta. E países ao redor do mundo tiveram que representar suas estratégias de fornecimento de infraestrutura 5G, aumentando a importância de fornecedores alternativos como Ericsson, Nokia e Samsung. E é assim que age o imperialismo. Por pressão dos Estados Unidos, Meng Wanzhou, filha do fundador da Huawei, foi presa em 2018 no aeroporto de Vancouver, no Canadá, sob a acusação fajuta de fraude bancária e conspiração. Meng foi mantida em prisão domiciliar por 3 anos, enquanto durou o processo de extradição, que acabou não ocorrendo. Então, o que eu entendo é que ela continua em Vancouver. O Daniel Jadue aqui no Chile, o principal... O Chile tá fudido, cara. O Chile tá fudido. O Daniel Jadue era a única chance do Partido Comunista. Agora tem outra candidata aí, Janet Jara, que não tem a mínima chance, cara. O Daniel Jadue tá preso na casa dele. Ele é urbanista, sociólogo. Aí prenderam um maluco, cara. Preso em casa, um urbanista sociólogo. Não pode ver a cidade, cara. Sacanagem. O PSTU já viu a China... O PSTU já viu a China algo minimamente parecido com isso? Não, pois a China não é imperialista. Com relação aos carros elétricos, enquanto a China tenta acordos com a Bolívia, o imperialismo deu um golpe de Estado no país para tentar se apoderar do lítio, fundamental para as baterias dos carros. África, bom, é um artigo muito grande, mas eu concordo. Assim que eu tiver muito dinheiro, eu vou pagar minhas mensalidades no PCO antes do condomínio. Eu não pago condomínio aqui, né? No condomínio para pagar a luz, a luz do condomínio e também a higienização. Mas também é uma galera chata, cara, galera reacionária aqui no Chile. Esse governo, essa próxima quarta-feira eu vou explicar a situação política aqui no Chile em espanhol. É uma questão que eu chamaria de... Eu até pensei agora, mas eu esqueci agora. É uma espécie de simulacro, para citar o Baudrillard, mas uma espécie de especulação, como tudo na política, né? É uma especulação de segundo grau, porque o candidato eu vou pensar melhor essa questão, porque o Boric, a centro-esquerda chilena, é uma decepção total. Se eu for votar em alguém, eu não deveria votar neles, né? Mas, enfim, quarta-feira eu falo o que eu pensei sobre isso.